Olá, antenados e antenadas, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma aula do curso Fundamentos de Programação em C. Estamos na unidade 4, Estrutura Condicional, na nossa terceira aula, Estrutura Condicional Múltipla, beleza? Vamos para mais uma aula da unidade 4, vem com a gente que a aula tá massa. Ok, o que é uma estrutura condicional múltipla? Bom, a estrutura condicional múltipla ela é utilizada em situações mutuamente exclusivas, ou seja, quando você quer avaliar uma série de opções e quando uma opção for correta, as outras serão falsas, ou você não precisa avaliar as outras situações. Então, se uma situação ocorrer, não importa se as outras vão ocorrer ou não, tá? Para que serve uma estrutura condicional múltipla? Simplesmente para evitar um conjunto de ifs aninhados, beleza? E a gente tem uma estrutura mais simples. Em Portugal, a gente não tem um comando padrão para representar uma estrutura condicional múltipla. Por exemplo, no livro que a gente está adotando, né, como livro-texto, ele nem fala em estrutura condicional múltipla. Porém, outros livros, outros autores utilizam essa estrutura condicional múltipla, que eles chamam de case, caso ou escolha caso. Nós vamos usar essa notação escolha caso, beleza? Vamos lá ver como é que é. A estrutura condicional múltipla, no nosso caso escolha caso, ela começa com a palavra reservada escolha, e depois eu tenho uma variável, que eu vou chamar de variável de verificação. Tá? É o conteúdo dessa variável que será analisado. Bom, veja que eu começo com escolha e termino com fim escolha. Então aqui eu delimito o escopo do comando escolha caso. Beleza. Depois da linha onde eu tenho escolha e a variável de verificação, eu vou colocar os casos que eu quero analisar. Então, caso valor 1, execute a lista de comandos 1. O que é que isso aqui significa? Caso o valor da variável de verificação seja igual ao valor 1, então a lista de comandos 1 será executada, ou o bloco de comandos 1 será executado. Se o valor da variável de verificação não for igual ao valor 1, aí eu avalio o caso seguinte. Então, eu vou avaliar se o valor da variável de verificação é igual a valor 2. Se for, eu entro nesse caso 2, né? No segundo caso, e executo lista de comandos 2. Beleza. Se o valor da variável de verificação não for o valor 1, nem for o valor 2, aí eu avalio o caso seguinte, tá? Verifico se é igual a valor 3. Se o valor da variável de verificação for igual a valor 3, eu entro e executo a lista de comandos 3. Beleza? Bom, e se não for nem valor 1, nem valor 2, nem valor 3? Se o valor da variável de verificação não for nem valor 1, nem valor 2, nem valor 3. Então eu vou verificar esse primeiro caso, vai ser falso, né? O valor da variável de verificação não é igual a valor 1. Analiso o caso seguinte, o valor da variável de verificação não é valor 2. Analise o caso seguinte, o valor da variável de verificação não é valor 3. Então, como acabaram todos os casos, eu não entrei em nenhum, então eu vou para a primeira linha depois do fim escolha. Beleza? Para a linha seguinte, após o comando escolha caso. Ok, agora, caso o valor da variável de verificação seja valor 1, eu vou entrar, nesse caso 1, né? Executo a lista de comandos 1 e saio da estrutura escolha caso. Então, eu venho para a próxima linha depois do fim escolha, ok? Eu não vou avaliar mais os outros casos, beleza? Entrei num caso, então eu não avalio os demais. Por isso que a gente diz que são situações mutuamente exclusivas, ok? Um exemplo. Como é que seria um exemplo de um algoritmo usando a estrutura escolha caso? Bom, aqui eu tenho um algoritmo. O algoritmo começa com a palavra reservada algoritmo e termina com fim underline algoritmo, ponto. Beleza. Primeiro eu tenho uma seção de declaração de variáveis, então declare. Estou declarando aqui N1, N2 e resultado, 3 variáveis do tipo numérico.
E estou declarando também a variável OP, que é uma variável do tipo literal. Na linha seguinte, eu leio os valores de N1, N2 e OP. N1 e N2 serão valores numéricos, OP é um literal, é um caractere, por exemplo, né? Depois, eu tenho um comando, ó, escolha caso. Então, eu tenho escolha variável OP. Beleza, então nesse caso eu vou avaliar o conteúdo da variável OP. A minha variável de verificação é a variável OP. Eu vou analisar o conteúdo dessa variável e aí avaliar cada um dos casos. Beleza. Caso o valor da variável OP seja igual ao símbolo da adição, então eu vou fazer resultado recebe N1 mais N2. Então, eu vou somar N1 mais N2 e colocar o resultado na variável resultado. Não avalio os casos seguintes. Já vou para a primeira linha depois do fim escolha. E aí imprimo o valor da variável resultado. Tá. Vamos supor que o conteúdo da variável OP não é o símbolo da adição. Então, quando eu avalio esse caso, né, vai ser falso. O valor da variável OP não é igual ao sinal da adição. Então, eu avalio o caso seguinte. O valor da variável OP é igual ao sinal de subtração? Se for, eu entro nesse caso, faço resultado recebe N1 menos N2 e passo para a próxima linha depois do escolha caso, do comando escolha caso. Se tivesse outras opções, elas não seriam avaliadas, beleza? E aí eu imprimo aqui o valor da variável resultado. Show de bola. Vamos ver como é que é a estrutura condicional múltipla em C. Em C, nós temos o comando switch. Ele representa a estrutura condicional múltipla, ele implementa a estrutura condicional múltipla em C. Beleza? Como é que é a forma geral do comando switch? Eu tenho switch e uma expressão, onde essa expressão pode ser uma variável, mas pode ser também uma expressão que retorna um valor qualquer. O switch vai funcionar contanto que essa expressão retorne um valor SHA, byte, short ou int. Beleza? Então, a variável que você usa aqui no switch como variável de verificação, ou é uma variável do tipo SHA, ou byte, ou short, ou int. E se você não estiver usando a variável, estiver usando uma expressão que retorna um valor, esse valor retornado tem que ser ou um SHA, ou um byte, ou um short, ou um int. Compreendido? O escopo do switch é delimitado aqui pelo abre-chave, fecha-chave. Dentro do switch eu tenho os casos. Então, caso, valor 1, lista de comandos 1, e aí eu tenho um break. Então, eu vou avaliar o valor retornado por essa expressão. Se ele for igual a valor 1, eu executo a lista de comandos 1, encontro o break, saio do switch e vou executar a primeira linha após o switch. Então, esse valor 1 aqui, os valores que a gente usa no case, valor 1, valor 2, ele tem que ser uma constante. Tá? Bom, se o valor da expressão não é valor 1, então eu não vou executar a lista de comandos 1, não vou executar o break, passo para a próxima avaliação. E vou testar, o valor da expressão é igual ao valor 2? Se for, eu executo a lista de comandos 2, encontro o break, saio do switch, vou executar a primeira linha depois do switch. Tranquilo? Diferença do switch para o escolha caso do Portugal é que no switch eu tenho essa opção, esse caso default, tá? Que é executado se nenhum dos casos anteriores for verdadeiro. Então, se o valor dessa expressão não for nem valor 1, nem valor 2, nem o valor de nenhum dos outros cases, então eu executo lista de comandos 3. Encontro o break e vou para a linha seguinte ao switch. Beleza? Mais ou menos. Lembrando que tanto o comando break dentro de cada case, quanto esse case default, eles são opcionais. Então você usa se você quiser, se você precisar usar. Vamos ver como é que ficaria aquele nosso exemplo que eu mostrei em Portugal. Como é que ficaria em C? Vamos lá. Ó. Switch OP. OP eu estou supondo aqui que é uma variável do tipo literal. Então eu vou testar o case e aí o sinal de adição. Então, se o valor da variável OP for o sinal de adição, então eu faço resultado recebe N1 mais N2, encontro o break, saio do switch, vou para a próxima linha depois do switch. Ok, agora caso o valor da variável OP não seja
sinal de adição, eu vou testar se ele é o sinal de subtração. Se for, eu faço o resultado, recebe N1 menos N2, encontro o break, saio do switch, vou para a primeira linha após o switch. Agora, se o valor da variável P não for igual ao sinal de adição, nem for igual ao sinal de subtração, eu entro no case default e vou fazer resultado recebe 0, encontro o break, vou para a primeira linha após o switch. Beleza? Vamos ver então como é que esse nosso algoritmo seria implementado em C? Então vamos lá para a nossa IDE. Ok, vamos dar uma olhada no nosso programa aqui em C. Como é que ele ficaria? Então, tudo começa com sharp include stdio.h, minha função principal, int main, parênteses, abro chave, fecho chave, beleza? Primeiro eu tenho que declarar 3 variáveis do tipo inteiro, né? Então, int, n1, n2 e resultado. N1 e N2 serão os dois valores que eu vou operar, que eu vou ler, né? Resultado vai ser onde eu vou colocar o resultado da operação. Depois eu vou declarar uma variável chamada OP, que é uma variável do tipo SHA, que vai significar ou simbolizar a operação que eu vou realizar entre N1 e N2. Depois de declaradas as variáveis, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ler os valores de N1, N2 e OP. Então, estou lendo aqui, ó, um inteiro e um caractere. O primeiro inteiro será colocado em N1, o segundo inteiro será armazenado em N2, e o terceiro valor, que vai ser lido como um SHA, será armazenado na variável OP. Depois eu tenho o switch OP. Então, eu vou analisar os casos dentro do switch a partir do valor da variável OP. Então, eu tenho aqui case e aí o símbolo de adição. Então, eu vou verificar. O conteúdo da variável OP é igual ao símbolo da adição? Se for, então eu faço resultado recebe N1 mais N2. Depois eu tenho break. E aí o break força a saída do switch. Saio do switch. E aí vou imprimir aqui, ó, resultado %d, o valor da variável resultado. Ok, agora caso o valor da variável OP não seja igual ao sinal de adição, aí eu vou testar o próximo case, próximo caso. Aí eu vou testar o valor da variável OP é igual ao símbolo da subtração? Se for, então eu entro nesse case e vou fazer resultado recebe N1 menos N2 e depois encontro um break. O break força a saída do switch, vou para a primeira linha após o switch e aí imprimo o valor da variável resultado. Caso o valor da variável OP nem seja igual ao símbolo da adição e também não seja igual ao símbolo da subtração, então eu entro no case default. E o que eu faço? Resultado recebe 0. Depois executo o break, eu encontrei o break força a saída da estrutura switch, vou para a primeira linha após o switch, e aí imprimo aqui o valor da variável resultado. Beleza? Vamos botar para rodar aqui. Então, cliquei aqui no Run. 3 hours later. Então, eu vou fazer um teste aqui. Vou colocar 1, espaço 2 e o sinal de adição. Né? Então, ele vai somar o valor 1 com o valor 2. Então, ó, resultado igual a 3. Beleza. Agora eu vou fazer 2, 1 e o sinal de subtração. Resultado igual a 1. Beleza. Se eu fizer 1, 2, subtração, menos 1. E se eu colocar um símbolo que não está em nenhuma alternativa aqui do case do comando switch, como asterisco, por exemplo, significa na multiplicação. Isso não foi tratado, né? Eu não tenho um case aqui para multiplicação, para o asterisco. Vamos ver como é que aconteceria, o que é que seria executado. Ok, não vou entrar no primeiro case, no case da adição, não entro no segundo case, o case da subtração, vou entrar no case default, faço o resultado receber 0. Beleza, ó. Ele imprimiu aqui, resultado 0. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Ok. Vamos voltar aqui para os nossos slides para ver alguns casos pitorescos, peculiares do comando switch. Beleza? Vamos ver alguns exemplos, uma carrada de exemplos aqui interessantes. Vamos começar. Primeiro exemplo, eu tenho aqui int igual a 0, então a variável i do tipo int, que está recebendo 0.
E aí eu tenho switch i, né? A minha variável de verificação aqui é a variável i. Então, eu vou pegar o conteúdo da variável i, que é 0, e vou avaliar nas estruturas case. Então, o primeiro case tem lá, case 0. O valor da variável i é 0? É, né? Verdade. Então, eu entro nesse primeiro case. Quando eu entro no primeiro case, então eu vou executar essa primeira linha aqui, o primeiro printf, vou imprimir case 0, o próximo comando é um break, o break força a saída do switch, saio do switch e vou executar a primeira linha depois do switch. Beleza? Então, nesse caso, o que é que vai ser impresso? Fácil, case 0. Vamos para outro exemplo. Agora, observe que o valor da variável i é 10. Primeiro case, eu avalio se o valor da variável i é 0. Então, eu tenho case 0. O valor da variável i é 0? Não, é 10. Então, eu não entro nesse case. Vou avaliar o próximo case. No próximo case, eu tenho uma estrutura curiosa. Eu tenho case 5, 2 pontos, case 10, 2 pontos, case 15, 2 pontos. Então, eu estou avaliando o valor da variável OP é 5, ou é 10, ou é 15. É, né? Porque o valor da variável i é 10. Então, ele é ou 5, ou 10, ou 15. É o 10. Beleza, então eu entro nesse segundo case. E aí, o que é que vai ser impresso? Case 5, 10 ou 15. Depois tem um comando break, força a saída do switch. Eu vou para a primeira linha depois do switch. Então, nesse caso, o que é que vai ser impresso? Case 5, 10 ou 15. Fácil também. Essa eu tenho certeza que você acertou. Próximo caso. Próximo exemplo. Eu tenho int i igual a 1, switch i. Beleza. Primeiro case é case 0. Então, o valor da variável i é 0? Não. Então, eu passo para avaliar o caso seguinte. O valor da variável i é 5, 10 ou 15? Não. O valor da variável i é 1. Aí eu tenho uma estrutura default, um case default. Então, beleza. Como o valor da variável i não é nem 0, nem 5, nem 10, nem 15, eu vou entrar no case default, vou imprimir case default, encontrei o break, e aí saio do switch e vou para a primeira linha depois do switch. O que é que vai ser impresso? Case default, como você já imaginava. Então, essa também foi fácil. Vamos para o próximo exemplo. Agora eu tenho int i igual a 0, beleza, switch i. Primeiro caso, eu vou avaliar se o valor da variável i é igual a 0. É, né? Então, entro no primeiro case. E aí, o que é que eu vou executar? Case 0, encontrei o break, saio. Ah, professor, mas não tem aqui o case default. Isso compila? Isso funciona? Funciona. Lembre-se que o default ele é opcional. Então, o que é que vai ser impresso nesse exemplo? Case 0. Vamos para o próximo. Próximo exemplo, int i igual a 1, switch i. Então, o valor da variável i é 1. Eu vou testar o primeiro caso. Case 0, o valor da variável i é 0? Não. Então, eu testo o caso seguinte. É 5, 10 ou 15? O valor da variável i é 5, 10 ou 15? Também não. Bom, mas aí eu não tenho default. E aí, o que é que vai ser impresso? Nada. Eu não entro em nenhum case, não tem default. Vou para a primeira linha depois do switch. Nesse caso, como é que vai ser minha saída? O que é que vai ser impresso? Nada. Beleza? Nada será impresso. Vamos para o próximo exemplo. Agora eu tenho o i igual a 5, switch i. Primeiro case é case 0. O valor da variável i é igual a 0? Não. Aí eu vou para o próximo. Só que o próximo é um default. Posso colocar o default aqui no meio, professor? Isso funciona? Isso compila? Compila, por mais esotérico que isso pareça, isso compila. É possível colocar esse default aqui no meio, tá? E aí, quem vai ser avaliado agora? O default ou o case 5, 10 ou 15? Apesar do default estar no meio, ele é avaliado por último. Então, eu vou avaliar primeiro esse case que tem 5, 10 ou 15. Então, o valor da variável i é 5, então eu vou entrar nesse case 5, 10 ou 15. Vou imprimir case 5, 10 ou 15, encontro o break, então a próxima linha é um break. O break força a saída do switch, saio do switch, o que é que vai ser impresso? Case 5, 10 ou 15. Vamos para o próximo exemplo. Agora eu tenho int i igual a 0, switch i. Então, beleza. Case 0, meu primeiro case já é case 0. O valor da variável i é 0? É, ok. Então eu vou entrar no primeiro case, vou imprimir case 0, mas agora eu não tenho break. Funciona, professor? Compila isso? Não tem break. Funciona, compila. Lembre-se que eu disse que o break é opcional. O break
e o default são opcionais. Então, não sou obrigado a colocar o break. Agora, se eu entrei em um case e não tem break, o que ele vai fazer? Ele nem vai avaliar os cases em seguida e vai executar tudo que ele vê pela frente até encontrar um break ou até o final do comando switch. Tá? Então, entrei no case 0, imprimi case 0, eu não vou avaliar os outros cases, mas eu vou entrar nele. Então, eu vou imprimir aqui case 5, 10 ou 15, vou entrar no default também, porque eu não encontrei break, e vou imprimir case default. Beleza? É assim que o compilador vai se comportar. Então, o que é que vai ser impresso? Case 0, case 5, 10 ou 15 e case default. Vamos para o próximo. Agora eu tenho int i igual a 0, switch i. Ok. Primeiro case já é case 0, ou seja, vou testar, vou avaliar. Valor da variável i é 0? É. Ok. Então eu entro no primeiro case, imprimo case 0. Como não tem break, eu vou sair imprimindo, né? Vou entrar em todos os cases seguintes e vou executar tudo que tiver dentro desses cases, até encontrar um break ou chegar no final do comando switch. Só que o próximo case é um default. E agora, eu vou imprimir case default primeiro ou eu primeiro vou imprimir case 5, 10 ou 15? Bom, quando você entra numa opção, numa alternativa, né, num case, e não encontra o break, ele sai executando todos os outros cases na sequência até encontrar um break ou até o final do switch. Então ele vai na sequência. Então ele vai imprimir case 0, depois case default, depois case 5, 10 ou 15. Beleza? Entendido? Mais um exemplo. Int i igual a 5, switch i. Beleza. O valor da variável i é 5 agora. Então, case 0, não. O valor da variável i não é 0, é 5. Então, não entro no primeiro case, vou avaliar o próximo case. Aí tem case 5, 10 ou 15. Beleza, é 5, né? O valor da variável i, então eu vou entrar nesse segundo case. E aí eu vou imprimir case 5, 10 ou 15. Não tem break, então o que acontece? Vou entrar em todos os cases seguintes até encontrar um break ou até o final do comando switch. Então, como eu tenho o default, eu vou entrar no default e vou imprimir case default. Beleza? Então, o que vai ser impresso? Case 5, 10 ou 15 e o case default. Mais um exemplo esotérico. Agora eu tenho int i igual a 5, switch i. Ok, primeiro case, case 0. O valor da variável i é igual a 0? Não. Aí eu tenho um default. Avalio esse default agora? Não! Não, né? O default é sempre avaliado por último. Então, eu vou avaliar case 5, 10 ou 15. A condição desse case é verdadeira? É, né? Porque o valor da variável i é 5. Então, eu entro nesse case e imprimo case 5, 10 ou 15. Não tem break. Vou entrar em todos os cases na sequência até encontrar um break ou até terminar o switch. Mas o default está antes. E daí não está na sequência, então eu vou imprimir somente case 5, 10 ou 15. Beleza? Vamos para mais um exemplo. O i agora é 0, switch i, case 0. Então o valor da variável i é 0? É. Entrei e imprimi case 0. Não tem break, como a gente já falou. Então eu vou entrar em todos os cases seguintes. Entro no case seguinte, imprimo case 5, 10 ou 15 e encontro o break. Aí o break força a saída do switch. Eu vou para a primeira linha após o switch, não entro no default. Então o que vai ser impresso? Case 0 e case 5, 10 ou 15. Mais um exemplo. O i é 0, switch i. O primeiro case agora é logo o default. Ele vai ser avaliado aqui? Não, o default é sempre avaliado por último. Então, case 0, vou avaliar primeiro o case 0. O valor da variável i é 0? É. Aí eu imprimo case 0. Não tem break, saio entrando em todos os cases na sequência, até encontrar um break ou até chegar no final do comando switch. Então eu entro no próximo case, imprimo case 5, 10 ou 15, vou para a próxima linha, encontro um break, aí eu saio do switch e vou para a primeira linha após o switch. Então nesse exemplo, o que é que vai ser impresso? Case 0 e case 5, 10 ou 15. Mais um exemplo, o i é 0, switch i, primeiro case é o default, ele é sempre avaliado por último, beleza? Então eu vou para o próximo case, case 0. O valor da variável i é 0? É. Então eu vou imprimir case 0. Não tem break.
Então eu vou, na sequência, entrando em todos os cases, até encontrar um break ou até o final do comando switch. Entro no próximo case, imprimo case 5, 10 ou 15. Não tem break, mas eu cheguei no final do switch. Então o que é que vai ser impresso? Case 0 e case 5, 10 ou 15. Com esses casos esotéricos do comando switch, a gente encerra a aula de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, clica aí, taca o dedão, se inscreve no canal, clica no sininho para não perder nenhum vídeo, marca os amigos, marca a galera do curso, marca a galera da faculdade, chama todo mundo, ajuda na divulgação e se tiver dúvida, escreve aqui que nós vamos tirar todas as suas dúvidas, beleza? Até a próxima aula.